começando mais um Renovaço Cast e mais uma vez trazendo aqui assuntos que interessam diretamente a você, assuntos que podem fazer com que você cresça como pessoa, profissionalmente. E nesta semana, neste episódio especificamente, vamos falar de um assunto que pode ser polêmico, pode trazer o que for de emoção para você, mas traz também um ponto importante, que é o cuidado pessoal, o cuidado com a nossa vida emocional. E o Janeiro Branco nos lembra sempre sobre o cuidado com a saúde emocional. Para conversar sobre este assunto comigo hoje aqui no nosso Renovaço Cast, eu recebo a pastora Márcia Perosini do italiano, e ela tem um olho claro muito bonito e que relembra mesmo os bons italianos. Falávamos em off aqui da minha família, da minha avó, que a pastora Márcia me lembrou aqui, me trouxe de memória. E, claro, nós vamos falar sobre assuntos que podem trazer para você um crescimento emocional, um crescimento também espiritual. Afinal de contas, a pastora Márcia Perosini é da igreja. Bom, deixa ela se apresentar, é muito melhor. Pastora Márcia, muito obrigado mesmo por essa oportunidade, por este assunto de hoje. Afinal de contas, acho que a gente pode contribuir muito com as pessoas que estão nos acompanhando. Mas eu queria saber realmente o seu posicionamento dentro da Igreja Quadrangular, porque você faz um trabalho a nível nacional e eu não vou me ousar aqui te apresentar. Por favor, fale um pouquinho desse trabalho. Seja bem-vinda aqui ao nosso Renovaço Cast. É uma alegria estar aqui com você e todos que estão conosco nesse momento, no Renovaço Cast. É oportunidade maravilhosa, começando o ano, né? Uhum. E inaugurando aqui esse momento desse ano abençoado 2026. E falando de um tema tão oportuno, tão necessário, tão pertinente. Eu sou da Igreja Quadrangular, né? Sou pastora. Só na igreja onde eu estou ali tem 28 anos. Olha. Só nessa igreja. E sou líder distrital da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Vale do Aço e Caratinga. Respondo pelas igrejas do Evangelho Quadrangular. E também nós estamos em parceria com a coordenação nacional da igreja, desenvolvendo um programa que chama Apacentar, cuidando de quem cuida, falando realmente para pastores, esposos de pastor, filhos de pastores, falando para a liderança de uma maneira geral, essas pessoas que cuidam de outras pessoas. Então, é apacentar, cuidando de quem cuida. O apacentar tem um olhar bem para as lideranças, para quem está à frente da igreja ou à frente como liderança realmente. E essa preocupação com esses líderes é também um cuidado com o membro da igreja, porque se você cuida do líder, você está cuidando também dos seus liderados. É isso. É isso. De verdade, nós sabemos que um pastor bem... Pode falar Rani, tá? Pode, vou receber. Pode falar Rani, que eu vou receber muito bem. É bem carinhoso, mas eu vou receber muito bem. Uhum. Porque nós sabemos que o pastor, ele se entrega muito, né? Um bom pastor, uma boa pastora, ele faz uma entrega completa. E nós estávamos até conversando aqui em off, falando disso, que há uma cobrança desse pastor, desse líder, para essa entrega total. E isso é desgastante. Eu costumo dizer... E emocionalmente, total, né? Muito, né? Ninguém lembra do pastor na hora que vai fazer um churrasco. Mas tem um problema... De madrugada é para o pastor que você liga. É para ele que você chama, você está internado, você quer a presença do pastor, você teve um problema no casamento, você teve problema com filhos. Então, há uma demanda muito grande, há um desgaste muito grande. E muitas vezes, alguns líderes vão se desgastando ao ponto de não saber lidar, se perdendo nessa temática. E quando nós falamos de um programa como esse, o programa Apacentar, ele faz esse resgate, essa busca desse pastor, desse cuidado,
Porque eu cuido como pastora de tantos, mas quem cuida de mim? Ah, mas Deus cuida. Sim, mas assim como nós, de uma maneira geral, no cuidado físico, eu procuro, né, eu vou ao médico, eu faço o meu check-up, o meu cuidado, também na questão emocional. Eu preciso fazer. E nós estamos em janeiro. Janeiro Janeiro branco. fala de começos. É. E começos e Tá, recomeços. mas bom, vamos lá. A gente já entrou no assunto aqui e o meu papel é reposicionar sempre. Tá. Eu tô aqui, eu preciso saber um pouco mais sobre a pastora Márcia. A família, filhos, são quantos filhos? Me conta um pouco sobre você antes da gente entrar Tá. nos assuntos, porque um podcast que se preza fala um pouco antes do nosso convidado, da nossa convidada hoje. Fala um pouco sobre a pastora Márcia, por favor. Você falou que tem 28 anos só de quadrangular. Aqui. Aqui. Fala de você, por favor. Precisamos ouvir, pastora. Eu tenho 44 anos que eu sirvo ao Senhor. Estou indo para 45 anos que eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular. Me converti muito jovem, fui para a igreja porque eu perdi meu pai muito cedo. Então eu fui nessa busca desse vazio que estava, esse buraco, né, que ficou. E eu não sabia exatamente como processar tudo isso. Aí uma vizinha convidou minha mãe para estar indo. E a pregação fez todo sentido. Como fez sentido? Como eu me senti quentinha, aquecida. A minha alma ficou bem. Perfeito. Então, aquelas angústias, aquele medo que eu tinha, aquilo foi assim, se exaurindo, acabando. E eu fiquei na igreja, comecei, ali eu me casei, tive meus filhos, né? Hoje eu tenho 4 filhos, e já adultos, né? Cada um já cuidando da sua vida. Eu fiquei na obra, fiquei na presença de Deus, fui me encontrando em várias... Tive a oportunidade de até militar na área política, né? Política, Mas a minha paixão é o Evangelho. Como eu fui resgatada, como eu fui alcançada. O meu desejo de alcançar outras pessoas. Como norteou minha vida. Norteou, porque eu ficava sem saber para onde ir, o que fazer. E cada pregação, ela acrescentava um direcionamento que me fez chegar onde eu estou hoje. Eu me sinto uma mulher realizada, eu me sinto uma mulher completa, eu me sinto uma mulher abençoada pelo Evangelho. Como ele realmente fez todo sentido para mim. Gente, eu preciso falar pra vocês o seguinte, eu tô muito emotivo hoje, então se não assusta se eu começar a me emocionar. Eu já me emociono e eu trouxe aqui, em um outro podcast que a gente faz aqui no nosso espaço, um amigo, Lute, que também tem uma espiritualidade muito desenvolvida, e ficou 2 careca bitelão chorando igual menino novo aqui, pastora. Foi. Que legal. Eu sou muito emotivo. Que legal. Mas vamos lá, conhecemos um pouco sobre a pastora Márcia, e agora sim a gente pode retomar o nosso assunto, que é muito pertinente, que é um assunto que voltado para o Janeiro Branco e que o cuidado emocional ele precisa ser lembrado. E você estava justamente dizendo sobre o janeiro é o começo de um novo ano. O janeiro não é à toa que talvez tenha sido escolhido como o Janeiro Branco, pelo cuidado com a saúde emocional, com a saúde mental, né? Retome, por favor, essa sua fala, essa sua conversa, essa nossa conversa sobre esse Janeiro Branco, aonde o ano começa e a gente já começa preocupado com a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Por favor. Rani, é exatamente isso. Né? Se nós não tivermos uma boa saúde mental... É o começo, o início de tudo. Isso. Os relacionamentos, a vida, ela fica contaminada. Não flui. Então, acho que foi muito inteligente quem colocou em janeiro, o Janeiro Branco, para falar. Por quê? Janeiro, começos e recomeços, né? E branco, porque fala dessa... como se fosse uma folha em branco. Eu estou agora tendo a oportunidade de escrever novamente. Perfeito. De fazer uma nova história, uma nova versão de mim mesma.
Perfeito. E uma das coisas que me chama muito a atenção, como evangélica, como pastora, é a dificuldade que os evangélicos têm de falar de saúde mental. O Por tabu, quê? Mas por quê? porque espiritualizam a fé, espiritualizam a dor. Perfeito. Eu não quero falar, eu prefiro vestir a máscara da religiosidade, de que está tudo bem, Perfeito. de fazer o discurso de que está tudo bem, mas com dores. Nós estávamos falando, e é interessante, Davi, né? Davi, ele era esse cara, Você esse disse. homem de Deus, o rei, né? Que falava das suas dores, cantava as suas dores, salmodiava as suas dores. Pastora deixou várias citações aqui, inclusive salmos, né, pastora? Sim. Que justamente traz os relatos de Davi. Mas continua, por favor. Eu só queria dizer que a pastora sempre preocupada em trazer as citações e depois ela vai falar por que isso. Porque, diferente de qualquer artigo onde você tem citações de outros autores, o cristão, ele quer a citação do maior autor, do maior escritor. O maior de todos. Não é isso? Por do favor. Maior livro, né? O maior livro, isso. Que é a Bíblia Sagrada. Isso. Realmente nós precisamos falar, para nós, cristãos, servos de Deus, a palavra, ela é acima de tudo. Eu poderia citar filósofos, né, outros escritores, mas eu quero citar a palavra, a Bíblia Sagrada, porque quando você vai ali escavando e mexendo em várias, né, nas filosofias, você volta sempre para a Bíblia. Sempre na Bíblia, né? Você volta para ela. E aqui a gente já vai direto, então. Falando desses personagens, dessas pessoas que a Bíblia cita. Eu estava falando de Davi, que ele não escondia. Então, você também não pode espiritualizar a sua dor. Você precisa ser franco com você mesmo, ser claro com você mesmo. E quando estiver doendo, falar disso. Procurar ajuda. Porque o janeiro, né, branco, ele fala disso. Procure ajuda se você não está tendo uma boa saúde mental. Né? Você precisa fazer essa retomada para que os seus relacionamentos possam ir bem. Nós falávamos, né, que a pessoa lida com inveja, com ira, com mágoa, com ressentimento, com comparação, com tantas dores, e ela simplesmente quer espiritualizar tudo e não tratar disso. Isso não é legal. E é pouco comum esse tipo de preocupação dentro da igreja. Não é comum você ouvir a pastora Márcia ou qualquer outro pastor voltado para uma questão, talvez seria mais técnica, né? E é isso mesmo, a minha pergunta é essa. O tratamento, assim como nós temos que dizer que, por mais que eu tenha fé, eu preciso tomar o medicamento que o meu médico receitou. É mais ou menos isso, pastora? Por mais que eu tenha fé, eu preciso cuidar da minha saúde mental. É mais ou menos isso a preocupação, tanto sua como também do apacentar? É por aí? É sim. É justamente isso. A preocupação com o adoecimento. Né? A preocupação com o grau de adoecimento de líderes. Seja por um burnout, seja por uma síndrome do pânico, seja... O burnout também dentro... Olha só, olha a abordagem que a pastora Márcia está dizendo. Que é estafado, totalmente estafado o pastor está, mas ele não pode, de repente, mostrar isso ou demonstrar isso para que não demonstre fraqueza também. Sim. Ele está estafado, ele está cansado, às vezes sem paciência para lidar com a família, com a esposa, ou com, né? Ou com o seu ambiente de relacionamento, mas ele precisa tratar isso. É por aí? Com certeza. A Bíblia vai dizer de Moisés. E ele teve uma ajuda muito grande do sogro. Porque o sogro percebeu a dinâmica da vida dele e viu que aquela dinâmica era adoecedora
E nós estamos vendo vários líderes e pastores numa dinâmica adoecedora. Uma dinâmica de realmente surtar qualquer um. Mas ele se recusa a cuidar, né? Moisés era brabo, né? Era um homem bruto. Era um homem muito bruto. E- Mas ele também tinha suas dores. Sim, e Jetro chega para ele, né? Nossa. E fala assim com Moisés, né? Naquele momento, ele observou a dinâmica, a agenda, e ele falou assim: olha, se você permanecer desse jeito, vai adoecer você e vai adoecer o povo. Quantos pastores não estão adoecendo o próprio rebanho? Perfeito. Olha só. Quantos pastores não estão adoecendo a própria família? Olha só. Porque uma das coisas que eu tenho que aprender que a unção, ela não invalida o limite que você tem que se dar. A unção tira de você a necessidade do descanso. Perfeito. Eu sou um pastor, uma pastora, mas eu tenho que conhecer meus limites. Perfeito. Eu tenho que conhecer e saber descansar, porque uma das coisas, né, que vem desse burnout é essa sobrecarga em que você entra ali num loop de tantas atividades e vai fazer, porque é gostoso mesmo, né? Né? Dá Se aquela envolve, adrenalina, né? A se gente se envolve e envolve. tal, mas você ignora o cansaço físico, o cansaço mental. E aí você começa a surtar. E aí começa a ter dificuldades. Começa dentro de casa, mas aí você abafa o choro da esposa, do esposo, dos filhos, e continua. Aí vai à igreja e aquela coisa vai ganhando uma proporção. Só que, daí a pouco, tudo desaba. E na hora que desaba, que todo mundo vê. Ô, pastora, e você está trazendo uma questão aqui que me instiga a pensar que todo mundo olha para o pastor, para o líder, né, seja qual for, como um super-herói, né? Sim. Como um super-herói. Super-herói. E ele não pode fraquejar, ele não pode errar. E somos todos humanos. Traz essa questão humana pra gente, por favor. Traz, sabe por quê? Quem vai nos assistir não necessariamente é evangélico ou não necessariamente tem o conhecimento, a sabedoria para fazer esta avaliação. Eu estou dizendo isso porque a minha experiência, né, na igreja evangélica me leva aos gabinetes, onde o pastor recebe ali toda aquela carga de problemas da família e trata casais, né? Vocês devem ter isso, obviamente que vocês têm isso lá na Quadrangular. E como que ele administra isso, pastor? Aliás, tem um fato interessante do meu ministério, né? Do meu esposo. Sabe aquele jogo do Brasil? Foi com a Alemanha, né? Alemanha, nossa, tomamos uma coça. Aquele dia, naquele momento, naquele horário, eu estava no gabinete pastoral com um casal. É mesmo. Só quando nós saímos, né? É que você soube. Que nós soubemos aquela tragédia. Mas naquela hora nós estávamos dentro da sala pastoral. Perfeito. Com um casal. Estava falando, brigando, com dificuldade, falando de separar. E não podia esperar. Nós marcamos, fomos à igreja naquele dia. Só estava eu e o pastor, né, meu esposo. E nós estávamos ali cuidando de uma casal, família. de uma família. Uma família. E enquanto estava o mundo inteiro olhando a nossa coça no futebol, vocês estavam ali. Como diversos outros pastores deveriam estar fazendo naquele momento, mundo afora. Com certeza, vários. Então, essa realmente... Agora, a verdade, né, é que a gente gosta muito dessa pegada de super-herói. Entendo. Envolve, né? É envolvente. Ajudar pessoas. Sim, é sempre. Sim. Para quem é cristão, principalmente, é muito prazeroso. prazeroso. Mas aí que entra a pergunta, quem cuida de você? É onde entra o apacentar. É isso aí. Porque o rebanho, a sociedade só vai ver quando aquele pastor, aquele líder tropeça, ele cai. Aí, o apontamento, né? Mas a coisa ali foi só o ápice. Mas a coisa vem, a corrosão, a erosão veio antes. Veio lá. Em outros momentos, em descansos que foram negligenciados, o tempo a sós com Deus que foi negligenciado. Nesses momentos. Isso, nós estamos falando de pastores, de líderes, mas isso é para todos. Geral, né?
né? E interessante como o nosso Deus, ele é perfeito, ele é Amém. maravilhoso, porque ele já coloca lá nos 10 mandamentos o tempo de descanso. Perfeito. E a O nosso sociedade Criador descansou no sabia, 7º dia, né? né? E você vai ler os evangelhos, você vai ver um Jesus que sai. Um O Jesus tempo que inteiro, né? ele vai para um Verdade. local sozinho. Verdade. Ele fica ali, ele se ausenta. Os 40 dias, Aham. né? Da Páscoa. Sim, o momento em que ele está com a multidão, mas de repente ele fez ali todo, né, o seu momento, mas ele se reclui, vai para um local e fica ali, né? Nós perdemos isso. E principalmente aqui, Por causa do telefone, né? nós perdemos também esse momento. Aí a gente fica disponível no WhatsApp o tempo inteiro, aí você atende o tempo inteiro, você... Nossa, eu imagino, nossa, mandei a mensagem para a pastora, ela não me respondeu. É por aí. É por aí. Nossa, ela não me respondeu. É. Nossa, mas a pastora precisa do momento dela. E não só eu. Não, tô citando sim, você, perfeito. mas todos precisamos. Então, esse tempo para pensar e refletir no Perfeito. janeiro agora. Perfeito, Qual o meu tempo? Eu Perfeito. tenho feito? perfeito. Eu tenho feito o meu ócio, o meu tempo de descanso, meu tempo de lazer. Eu me lembro de um pastor querido, ele conta uma situação que eu achei muito legal. O irmão chamou, o pastor precisando conversar com o senhor. Ele falou assim, precisa conversar com o senhor hoje. Ele falou, hoje eu não posso, hoje eu estou ocupado. Perfeito. Aí ele falou assim, amanhã eu te atendo, mas hoje não. E aí esse pastor foi para o seu compromisso. Qual que era o compromisso dele? O irmão encontrou com ele no shopping, com a família. Aí ele encontrou o pastor e falou assim, ai pastor, o senhor falou comigo que o senhor não poderia me atender, que o senhor estava ocupado. Ele falou assim, e eu estou? Eu estou Óbvio. ocupado com a minha família. Óbvio. Ele falou assim, Perfeito. esse é o meu compromisso. Mas quantos têm coragem de fazer isso? Hein? É porque Quantos têm coragem de falar assim, eu não posso te tem atender medo algo? do julgamento, né? Sim, É. sim. E você, às vezes, as pessoas, né, nas suas agendas loucas hoje, ela não se prioriza, não prioriza o exercício físico, ela não prioriza Isso, esse tempo a perfeito. sós. Eu falo que é nítido, Márcia, percebo, quando a pessoa está realmente ligada com o Senhor, com o Pai. E eu falo por mim também. Quando eu entro num ativismo que eu diminuo meu tempo a sós com Deus, a minha tolerância diminui. Até o meu linguajar é diferente. Mas quando eu estou ali, realmente ligada, a perspectiva é outra. É outra. Há descanso, há prazer. E é uma coisa que chama contentamento. 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 A palavra paz, ela vem de shalom. Shalom no hebraico não significa só essa paz momentânea que a gente fala dela, né? Mas ela é uma sequência de coisas. É igual eu estou aqui tomando esse copo d'água. Se eu estou com muita sede, ó, que delícia. Esse é um shalom. É o seu momento de shalom. É contentamento, resolver uma dor. E o Senhor Jesus, ele disse assim, eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como esse mundo dá. Existe shalom, existe contentamento, existe paz para nós. Agora, eu largo tudo isso para cumprir uma série de ativismo e agenda adoecedoras. E o Apacentar cuida disso, e eu quero que você fale um pouco mais sobre o Apacentar, porque, até onde eu entendi, é um projeto de nível nacional, dentro de toda a organização da Igreja do Evangelho Quadrangular. Fala mais sobre esse projeto, você me fala mais sobre o seu posicionamento dentro desse projeto, porque eu acho que isso pode ganhar uma proporção até de nível nacional e nós queremos audiência, nós queremos falar de audiência agora. Fala do Apacentar, porque pelo que eu entendi é um projeto de nível nacional gigantesco, por favor. Isso. E tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando, só que nós precisamos falar o nome
desse projeto, que é o Apacentar. O Apacentar, ele vem... O nome foi... Eu sugeri a pastora Bianca. Uhum. E É? Sugestão sua? sugestão minha. Poxa, E cuidando... mérito aí. Cuidando de quem cuida. Aham. Eu, particularmente, sou uma sobrevivente de muitos processos, né? Eu me considero essa sobrevivente, essa pessoa que alcançou em Deus se permitiu ser cuidada por Ele, para não adoecer, para não surtar, para não afundar. Então, como eu fui alcançada, eu busquei um formato para isso, né? Quando eu busquei, deu certo aqui na nossa região. Nós temos aqui um programa. Não é um projeto, é um É um programa. programa. Porque o projeto ele tem princípio, meio e fim. O projeto é desenhado, né? É. E o programa Apacentar, ele é algo que vai se desenrolando Perfeito. e alcançando vários níveis. Uhum. Aqui nós temos um programa de cura, um trabalho que é feito e que nós estamos entrando para o 5º ano e que tem sido abençoador. Eu mesma fui e sou grandemente abençoada. Eu apresentei essa proposta de que nós poderíamos, a nossa pastora Bianca, pastor Mário, eles estavam buscando um formato de como fazer isso. Eu mostrei o que nós fazíamos aqui, no Vale do Aço. Eles gostaram e me pediram para desenvolver esse programa a nível nacional. Que perfeito. Então, nós estamos justamente nesse start. É ainda algo bem embrionário, está sendo desenvolvido, mas dentro do meu coração, eu já percebo e já consigo ver o programa funcionando em várias frentes. Nós temos o Quadrangular Play, onde nós temos ali vários conteúdos que são disponibilizados, ministrações, módulos mesmo de ensinamentos, para que a pessoa consiga esse bem-estar emocional. Nós vamos ter o trabalho presencial nos estados, para desenvolvê-los e dar uma metodologia para que ele também alcance a igreja local. E vamos ter ali um leque onde nós vamos disponibilizar psicólogos para atender esses pastores, esses líderes. Porque às vezes a pessoa dentro da cidade, ou talvez o pastor ele não se sinta confortável para procurar ninguém, mas ele está em sofrimento emocional. Então eu vou fazer o quê? Eu vou procurar quem? Eu vou para onde? E aí entra o programa Apacentar, dando essa ajuda. Vai ter um valor social e vai ter o valor normal, tabela cheia do próprio psicólogo. Então nós vamos trabalhar nessas frentes. E a ideia é trazer profissionais de psicologia, psicanálise. Todos. Né? Para essa gama. Gente, porque nós temos, dentro da Quadrangular, esses profissionais. O que eu vou eles já fazer... estão dentro da igreja, Isso, né? eu vou Eles já dar estão luz. Eu vou falar para você que está lá. Igual nós fizemos um programa piloto no momento daquelas enchentes do Rio Grande do Sul. Uhum. A pastora Bianca nos pediu, o pastor Mário, e nós fizemos. E nós tivemos um testemunho lindo. Uma das nossas pastoras, que é psicóloga aqui de Coronel Fabriciano, a pastora Iane, ela atendeu uma outra pastora lá do Rio Grande do Sul, que estava vivendo uma dor terrível, porque a enchente levou a casa dela, levou a igreja, o templo, e ela estava assim, realmente num momento devastador. E como que foi necessário e como ajudou essa pastora, né, a pastora Elis, lá do Rio Grande do Sul, o atendimento online feito pela pastora daqui, de Coronel Fabriciano. E hoje a tecnologia permite isso muito facilmente. Isso. Muito facilmente. Isso. Então, nós vamos para esse momento agora. 2026, nós estamos estruturando toda essa equipe
o formato e tudo vai ser disponibilizado nas redes sociais. E com conteúdo no Quadrangular Play. Então, eu vou acessar, eu vou consumir esse conteúdo para que eu possa, então, agora entender, sim, preciso de ajuda, eu quero. Eu entendi que eu estou num momento da minha vida que eu preciso sair desse marasmo, eu tenho que alcançar um novo patamar. Ótimo, nós vamos te ajudar. Perfeito. Apacentar é para isso. Falamos do apacentar e minha produção já está me dando tempo. Nós precisamos seguir aqui. E o apacentar, só para a gente passar um pouquinho à frente o assunto, o apacentar está então posicionado hoje para um programa nacional. É só isso que eu gostaria que você deixasse para a gente. Está posicionado hoje como um programa nacional dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. É isso que a pastora está nos dizendo? Hoje o posicionamento é nacional e essa experiência que você acabou de contar, que funcionou bem, ela deve ser aplicada, então, sim, em nível sim. nacional. A sua pergunta, né? Uhum. Sim, o Apacentar é um programa a nível nacional. Ele é ligado... Ai, nós queremos contribuir com isso. Ah, que bom. Tô achando lindo. Que bom, que bom. Tô Obrigada. achando lindo, Obrigada. lindo. Sabe por que eu tô achando lindo, pastora? Porque dificilmente, ou talvez eu não tenha visto ainda, alguém com a espiritualidade desenvolvida como a sua e de diversos outros pastores, preocupados com esta questão mais da saúde, mais técnica. É isso que está me chamando a atenção. Mas muito atenção. Porque olhar... é fácil colocar uma máscara. É fácil falar assim, não, fé e vamos. Isso, é o que faz, né? Normalmente é feito. Acontece, é isso. Mas a nossa pastora Bianca e o pastor Mário, eles tiveram esse olhar, eles perceberam, principalmente situações que aconteceram dentro do próprio ministério. E a pergunta ficava, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Uhum. E aí eu apresentei o que fazemos aqui. Que fantástico. O que temos aqui, né? De uma maneira que tem alcançado, eu tenho tido vários retornos exitosos, e eu sou um deles. Perfeito. Você se posiciona ali, sim, né? Sim. Claro. E aí eu ofereci, disse, olha, dá para fazer assim, e ela abraçou e falou, vamos fazer, vamos alcançar, e agora 2026 é a hora de realmente, esse momento de encontro a esses pastores, pastoras, líderes, tão amados, homens e mulheres tão honestos. Eu fico triste quando eu vejo, acompanho, né? A gente vê nas redes sociais alguns escândalos, algumas dificuldades, mas você sabe que aquilo nasceu lá, daquela dor que não foi tratada. Você consegue enxergar a raiz, né? Sim. Você consegue. Aí eu vejo assim, como se fosse um edifício caindo, desabando. Eu falo, puxa vida, se tivesse sido alcançado a tempo. Essas famílias não precisavam terem adoecido, esse escândalo não precisava ter acontecido. Pastora, vamos trazer até um assunto, assim, vamos ficar horas aqui. A gente falava em off, não, porque tá muito boa a conversa, e a gente falava aqui sobre famílias de pastores que às vezes não conseguem pastorear os filhos, que não conseguem trazer os filhos para a espiritualidade que eles vivem. Seria também esta uma preocupação? Total. Necessária. Necessária, né? Necessária. A gente vê... Me perdoe, eu estou olhando de fora, tá bom? Uhum. Quem pode falar isso com propriedade é você. Mas a gente observa. É sempre assim. Ah, mas o filho do pastor fulano de tal é assim, assim, assim. Mas aí, Poxa! uma das coisas... Como trata isso, pastora? O pastor Josué Gonçalves, ele fez um post esses dias no Instagram falando de filhos de pastores que falam, eu odeio ser filho de pastor. É mesmo? Nossa, aí... você trata o assunto... Você trata claro o assunto, porque eu tô aqui todo com cuidado em falar, mas você fala rasgado. Mas do jeito que eu gosto. Mas o que ele fala, ele disse assim, na realidade ele está dizendo assim, eu cansei de ser cobrado perfeição. Perfeito, entendi. Porque primeiro, a casa do pastor, ele está numa casa de vidro.
Olhar todo nele, né? O Todo. foco nele. Total. Então a casa dele é uma casa de vida. Os membros. E tem pastor que ainda mora no fundo da igreja. Olha, eu acho isso um absurdo. Tem isso, né? Tem. É um absurdo, talvez, né? Não, e a invasão, ela é gritante, sabe? Porque, infelizmente, há um desrespeito, às vezes, da parte da membresia. Aham. Né? E, na realidade, o próprio pastor permite essa invasão. Entendo. Né? O pastor, às vezes, a esposa do pastor, Aham, enfim. aham. E isso causa dores cá. E há uma cobrança para que o pastor seja perfeito, que a pastora seja perfeito. Ele não pode adoecer, porque ele prega e ora por cura divina. Né? Ele não pode ter dores emocionais, porque ele fala Ele cuida que a fé é resolutiva para todas as demandas. Então, assim, há uma cobrança dessa perfeição. E isso se estende aos filhos. E aí os filhos, muitas vezes, não falam, suportam. eu não quero Eles não quero não esse aguentam. jugo. Amam o Senhor, mas não quer o jugo da pressão e De ser o filho do pastor. da cobrança que é feita. Então há esse adoecimento. Então a gente tem que falar disso também. Perfeito. Tudo bem. Agora nós vamos trazer o Janeiro Branco de uma forma mais ampla e geral, para que a nossa audiência também possa receber, né, esse conhecimento sobre o Janeiro Branco, que é o cuidado com a saúde mental. O que você me trouxe um roteiro aqui importante e o que nós temos que tratar dentro da igreja, dentro no momento do culto, no momento como tratar a saúde emocional. O Janeiro Branco tem essa preocupação, obviamente, é uma campanha, né, mundial, mas como a igreja trata o Janeiro Branco? Campanhas, não sei, como que é, por favor? A primeira ação já é essa aqui, né? Já Ok. está aqui Perfeito. falando do assunto, desmistificando, porque a fé não é porque eu tenho fé que eu não vou ter dores. Eu trouxe uma frase sua aqui, a fé não nos isenta da dor. Isso, a fé não nos isenta da dor. Ela passa conosco pela dor e nos Nos dá faz força força para vencer. Perfeito. Tanto que está lá o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, assim, primeira coisa, um reconhecimento dessas dores, e isso é feito através dos púlpitos, das pregações, mostrando que se eu tenho uma dor, eu tenho que tratar essa dor. Eu não tenho que simplesmente colocá-la debaixo e fingir que ela não existe. Porque ela vai saltar, ela vai pular, numa hora, talvez, extremamente desagradável. Porque vai requisitar de você uma demanda que você não tem. Você não tem esse arcabouço, você não tem essa estrutura. E aí vem, principalmente, eu prego e ministro, eu falo assim, olha, os vícios não são causas, são consequências. São consequências de dores. Alguma coisa... maltratadas, que não foram lidadas. Então, quando você lida com aquela dor, o vício desaparece, é consequência. Então, quando você, no altar, ministra isso e traz essa consciência e permite que o Espírito Santo comece a gerar essa transformação naquela pessoa, já é o início da cura, da transformação. Então, a primeira é os pastores realmente tratarem sobre isso. Então, a gente fala sobre isso. E a gente tem as rodas de conversa, nós temos os grupos missionários, os trabalhos que são feitos para acolher essas pessoas. Quando chega num patamar que não é mais meu, do gabinete pastoral, é realmente fazer o encaminhamento necessário. Perfeito. Bom, vamos lá. Isso tudo, provavelmente, você leva para o seu programa de rádio. Agora eu quero chamar a pastora Márcia Perosini, que, na verdade, às vezes chamada pelos ouvintes dela lá como... Foi. Como foi? Agora eu tô querendo falar errado, não consigo. A querosine. Querosine? Não é querosene, gente. É perosine. Perosine. Mas a sua ouvinte do rádio lá, fala sobre o programa de rádio. Afinal de contas, eu sou apaixonado por rádio e rádio chega, né? O rádio, ele chega lá naquela senhorinha que tá fazendo o almoço dela. Ele chega lá naquele carinha que tá tirando o leite da vaca, que coloca o radinho em cima do curral, da coisa do curral. Eu tenho
tenho várias pessoas que... Fala da rádio. Gente, é 101.5, tá bom? 101,5. 101.5. A rádio do Qual povo horário? de Deus. Qual horário, pastora? Eu tenho, Ó o corte aí para fazer a propaganda. Vai lá. eu tenho às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. Nossa. São 5 minutos. Foi algo que Deus plantou no meu coração. Uhum. Eu pedi uma direção, queria algo que eu pudesse realmente tocar o coração das pessoas. Uhum. Então, nesses 5 minutos, eu falo de experiências minhas, dentro disso que nós falamos aqui, com a base bíblica. Né? Eu pego um versículo da Bíblia e faço ali aquele momento, traduzindo uma linguagem que as pessoas entendem. E, graças a Deus, tem sido um sucesso. Eu encontro pessoas, eu já fui em lojas que a pessoa fala, eu conheço essa voz. Outros chegam na igreja, vêm me conhecer pessoalmente, porque se interessam. E realmente o programa tem alcançado uma audiência muito boa e teve esse caso dessa E você senhorinha. optou, agora eu vou falar um pouco mais de rádio, você optou por essas pílulas de 5 minutos Sim. mesmo, em vez de um programa inteiro, Sim. para poder pegar audiências de horários diferentes, né? Isso. Muito boa a estratégia, Sim, muito sim, boa. Sim. E ser algo assim rápido. Né? E normalmente com um hino que vem logo após, dentro do contexto que eu ministrei, do que eu falei. Então, fixa o conhecimento. Né? Então, tem sido uma bênção. Uma Que bênção. bom. Eu gravo. Não, olha para lá e convido o povo para ouvir você. Seja mais um ouvinte da 101,5, a Rádio do Povo de Deus, e assista o nosso programa, né, que é Minutos de Paz com a pastora Márcia Perazzi. Minutos de Paz. Eu gosto de falar dessa paz. É. Eu gosto. Aliás, a igreja... É o Shalom que você... Shalom. É a Catedral da Paz. Catedral da Paz. Rua Belém 70. Catedral da Paz. Porque me encanta isso que Jesus falou. Eu vos deixo a minha paz. Você acredita que eu ouvi um negócio outro dia? Ah, eu tenho que contar isso aqui, porque podcast é isso, né? A gente vai trocando ideia. Não venha me desejar paz, não, porque paz é tranquilidade, eu quero crescer, que não sei o quê, coisa... O que eu responderia para ele? Eu não soube o que responder, porque assim, eu fiquei pensando, poxa, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Aí a pessoa fala assim, paz é tranquilidade, tranquilidade não tem crescimento, não tem... Não, nada a ver, né, pastor? Nada a ver, nada a ver. Tá. Nos 8... Tira isso aí para mim, tira isso de mim, por favor. Dentro do hebraico existem, né, vamos dizer, sinônimos dessa palavra da paz. E uma delas é completude. Completude. Quando a pessoa fala que ela quer crescer, ela quer ser o quê? Completa. Então ela precisa de paz. Ela precisa de completude. Olha só. Entendeu? Então Perfeito. Também está dentro do Shalom. Perfeito. Bom, e ainda dentro do assunto Janeiro Branco, nós vamos entrar em uma parte mais delicada, porque nós sabemos muito bem que a saúde emocional, ela leva, ou a falta da saúde emocional, Sim. ela leva à morte física. Sim. E às vezes, obviamente, a morte espiritual, porque o suicídio, ele... Como que eu trato, pastora? Ele é um pecado. O suicídio, eu estou tirando a minha vida que Deus me deu e eu estou cometendo um pecado contra mim mesmo. Estou falando besteira? Não. Por favor, traga isso de forma mais clara para mim. Como tratamos isso? Chegamos num ponto extremo agora. Sim. Chegamos a um ponto em que o ser humano tira a sua própria vida. Ele tira a vida que o nosso Criador nos deu. Sim. Rani, o suicídio ele é a parte extrema da dor. Chegamos nele. A dor. Quando eu não dou conta da dor emocional. Então, de verdade, eu quero acabar com a dor, não é com a vida. Eu quero que essa dor pare. Perfeito. Eu quero que esse sentimento de inutilidade acabe. A leitura é essa mesmo. Então, a pessoa, aquilo está latejando, está massacrando, está realmente devastando. Né? A pessoa entra num sofrimento emocional. Então, nós trabalhamos o tempo todo para tirar essas dores.
e a gente usa da palavra de Deus, daquilo que a fé, tanto que a fé vem a presença de Deus, não a religiosidade. Uhum. Eu sou filha de um pastor, filha da fé, né, de um pastor que ele batia muito nisso, como que Jesus ele combateu os religiosos. Verdade. Né? Então, não é falar de religiosidade, é falar de vivência com esse Criador, com o Senhor, e desfrutar dele, porque a Bíblia é o manual, né? O nosso manual de como Adoro existir. É. E aí a gente tem que voltar para ele que nos criou. E ele tem resposta para essas dores. Uhum. E tem alívio para isso. Tem a saída. É óbvio que em algumas situações eu lido com disfunção hormonal, então eu tenho que tratar com medicações. Por que não? As pessoas combatem muito, às vezes, o uso de medicamentos, mas se eu tenho que tomar um medicamento para hipertensão, se eu tenho que tomar para diabetes, por que não para uma disfunção neurológica, neural? Né? Ok. Então, eu tenho que falar sobre isso, dessas dores. E a fé, a igreja, não pode pesar isso. Ela tem que facilitar. Nós temos que ajudar essa pessoa. Você coloca aqui que é uma responsabilidade cristã. É a responsabilidade da igreja. Porque uma igreja saudável, ela cuida dos seus doentes. Uhum. Ela cuida das pessoas. Jesus, ele falou, nós vamos ter... Paulo também cita a respeito disso, os fracos na fé. Eles vão estar perto. Eu não posso, por exemplo, a minha envergadura de fé e os anos que eu levei para chegar, assim como a gente vai para a academia fazer a musculatura física... Não pode comparar com o outro, não, né? Não. Não pode. A musculatura espiritual também é adquirida. Que bacana que você está falando, pastora. É adquirida. Que bacana. Mas tem aquele que não dá conta. Que não vai desenvolver igual o outro, às vezes. Não. E está tudo bem, eu tenho que Nossa, alcançá-lo. Que lindo que você está falando. Que lindo. A fé fala disso. Paulo, o Senhor Jesus falou, e o próprio... As cartas de Paulo. Ele fala para a gente ter essa consciência. Né? E às vezes os irmãos chegam para mim, pastor, por que fulano está fazendo isso? Pô, aconteceu aquilo. Pastor... Eu falei assim, calma, gente. Não, que bom que ele está aqui. Que bom que ele está aqui, tá né? Aqui, a gente vai ajudar. A gente vai cuidar, né? A gente vai cuidar, a gente vai ajudar. Aham. Né? Eu não vou excluir, eu não posso ser excludente. Perfeito. Eu tenho que ser inclusiva. E a igreja saudável, ela é inclusiva. É essa que acolhe. Eu falo muito que... Até usei uma frase outro dia dizendo assim, aqui há um lugar para todos. Precisamos ter lugar para todos. Acolher a todos. Porque essa foi a maior mensagem de Jesus. Você acredita que eu tive um pastor e ele falou assim, eu batizo aqui independente de qualquer coisa. Se me disserem que eu estou batizando aqui um viciado, não estão falando errado. Porque eu batizo. Porque a partir do batismo, sim, ele estava certo? Você concorda com ele? Concordo. Pastor Elan. Mandar um abraço para ele aqui. Total. Um abraço, pastor Elan. Beijo, te amo. Concordo, porque o batismo é Eu ri dele. Ele queria me fazer pastor. Ué, por que não? Podemos começar essa conversa agora aqui, Dário. Oh, meu Deus, eu vou tirar esse corte e vou mandar para você, pastor Elan. amo a família linda. Porque, para mim, o batismo é um parto. É um nascimento. Ok. Ninguém nasce pronto, né? Não, pega um bebê. Né? Se você deixar, ele faz ali as suas necessidades, você tem que dar comida e tal. Então, eu tenho bebês, eu tenho que cuidar desses bebês. Ele falava que batizava mesmo. Sim. E quem quisesse criticar, Dário, ele falava, e quem quiser criticar aí na sociedade pode criticar, que aqui eu batizo mesmo, pode vir. Se quiser ser batizado, vai ser batizado aqui, ó. Sim. Nessas águas. Sim. Nas águas que não são minhas, né? Sim. Esse é o batismo, esse é o nascimento. Isso foi o que Jesus pregou. Legal. As pessoas falam... Eu tô tirando isso do que você falou. Sim. Ainda bem que ele está aqui. Foi o que você acabou de falar, não foi? Sim. Ainda bem que ele está aqui. Entre nós, conosco, para ser cuidado, para ser amado. E dessa maneira, com certeza, eu tenho pessoas na igreja, eu me lembro como elas chegaram, né? Adoecidas. E ainda tem coisas a serem tratadas, mas
já melhorou demais, já avançou, né? Então, eu penso e vivo o ministério dessa maneira, com esse olhar, com essa paixão, porque eu sempre, como eu falei no início, eu também fui alcançada por ele. Ótimo, amém. Alcançada de uma maneira que eu não tenho como retribuir o que ele fez por mim. Então, a forma de eu retribuir é desenvolver esse chamado. Perfeito. Aqui, da hora da gente falar aqui, a gente não vai parar. Mas eu ainda tenho que falar. Mas ainda tem pauta aqui. A pauta agora é a pastora Márcia Perosini, escritora. Me fala um pouco disso. Então, eu fiz lancei um livro. Uhum. E eu dizia até ontem, falei assim, tá no meu coração. E outros livros. E eu cheguei nesse momento, inclusive eu vou lançar, né, a série Apacentar, Cuidando de Quem Cuida, né? A série Cuidando de Quem Cuida. Perfeito. Para tocar, igual nós falamos aqui, de tantas coisas, né? Compartilhava com a pessoa, dizendo assim, personagens da Bíblia que não são citados, dores que não são citadas, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Perfeito. Então, daqui a uns dias, a escritora está aí de volta. Certo. E eu creio muito que hoje a leitura está muito fácil e tudo mais. Eu creio muito que é possível desenvolver até a capacidade das pessoas de ler mais, Eu estou falando isso para dizer o seguinte, poxa, mas escritor é algo tão difícil, é tão complexo. Escritor é algo tão, assim, né, endeusado, sei lá. Inatingível. É inatingível. Então, acho que não. Todos nós temos que escrever. As pessoas precisam escrever, mesmo que não publiquem. E a leitura está tão fácil. Um audiobook, porque eu estou aqui já pensando, pastor, eu penso em produção. Quando eu penso, estou pensando aqui, quando eu penso no livro da pastora, eu já penso num audiobook. Olha. Vamos fazer um audiobook. Nisso, Dário, não pensei. Aí, ó. Aqui a gente pensa nisso. Eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos que facilitar o acesso, né? Não. Tem que entregar. Tem que entregar. Eu sou uma leitora voraz. Eu amo. Eu queria que meu TDAH fosse menor para eu ler mais. Não. Eu perco a atenção muito fácil. A minha formação primeira era como professora. Uhum. E eu sonhava ser bibliotecária. Eu amava. Eu frequentei várias bibliotecas. Eu morava em Belo Horizonte antes de vir para o Vale do Aço. E tanto que eu tenho uma biblioteca na minha casa. E eu amo. Esses dias eu estava rindo que um irmão da igreja falou assim, pastor, nesses anos de vida, eu nunca havia lido um livro sequer. Em 35 anos de vida, eu nunca tinha lido um livro sequer. No pouco tempo que eu estou aqui na igreja da senhora, eu já li 3 livros. Olha o tamanho do desenvolvimento de uma pessoa como essa. Sim. Ele falou assim, senhora, porque eu lanço livros, igual agora nós vamos ter, a partir de fevereiro, um devocional de 100 dias. Um livro. Um devocional. Devocional, né? Para o pessoal entender, diariamente você tem aquela leitura, necessariamente você precisa fazer aquela leitura. Fevereiro agora eu já lanço com a igreja, né, com um dos escritores, que a gente vai vir aqui, o escritor, uma pessoa maravilhosa, pastor Edno Mello, e nós vamos começar o devocional de 100 dias. Perfeito. E a igreja aqui do Vale do Aço toda, de Caratinga também, a membresia, a liderança vai estar conosco, lendo esse livro. Essas experiências. Meu berço de crescimento é Caratinga, tá? Eu tenho um carinho por Caratinga, assim, fora do normal. Minha família tá lá. Espetacular. Eu tô vendo você falar de Caratinga aí, as 2 vezes que você falou. Sim. E eu recebi com muito carinho. Pastora Márcia, já tá dando hora que a gente tá conversando aqui. Eu fiquei preocupado na hora que eu cheguei. Falei assim, a pastora cuidado aqui, o que eu vou falar e tal, com toda a preocupação. Mas assim, vou pôr um senhor aqui agora, só mesmo pra te dar a autoridade que você merece. Mas a senhora tem uma capacidade de comunicação, assim, espetacular. Que bom. Tá bom? Graças a Deus por Graças isso, a Deus né? por isso, né? E você também, muito gentil, fácil falar, fácil desenvolver o assunto, porque você coopera de uma maneira maravilhosa. Tá bom. E foi muito bom estar aqui. Esquecemos de alguma coisa?
Ah, eu Dário. morro de medo. Dário, esquecemos, Dário, de alguma coisa? Seguiu? Ótimo. Então tá bom. Amém. Então nós vamos chegar ao final desse podcast e eu te deixo espaço, obviamente, para você falar com a sua audiência aqui, pra gente poder chegar ao final, infelizmente, dessa conversa. Ou felizmente, né? Felizmente, porque foi muito bom. Foi muito bom e eu quero agradecer esse espaço. Que vocês realmente continuem com essa missão de trazer conteúdos que venham acrescentar. Nós, como eu falo, como pastora, no tema que tratamos aqui, o Janeiro Branco, que essa reflexão ela realmente faça sentido para todos nós. Que nós venhamos avaliar quão saudável estamos dentro dessa sociedade enlouquecida. Porque se a gente for seguir aí, doideira. A coisa está adoecedora. Então, que a gente se mantenha em Cristo, se mantenha em fé e que a gente avance, porque uma das palavras de Jesus que me impacta muito ele diz assim, que ele veio para nos dar vida, e não uma vida qualquer, ele veio uma vida com abundância. Com abundância, né? Então, que a gente reflita sobre isso, que esses momentos aqui, né, do podcast de vocês, possa ser para essa vida abundante. Coisas boas serem tratadas, serem faladas. Nós não objetivamos criticar ninguém, nada... Sem né, polêmica. Mas que agregue valor, né? Que agregue. Foi muito certo. bom. Gente, nós conversamos aqui com a pastora Márcia Perosini, ela é socióloga, ela está à frente do programa Apacentar da Igreja do Evangelho Quadrangular, um projeto de nível nacional, e a pastora nos trouxe muita, mas muita informação importante sobre esse Janeiro Branco, onde nós temos sim que cuidar da nossa saúde emocional, mental, para que tenhamos mais saúde, porque sabemos... Aqui, já está eu puxando mais assunto. Porque sabemos muito bem que, se não tivermos uma saúde mental boa, o corpo também não ajuda. Seria até um outro assunto para a gente puxar. Se aqui não tiver bom, o resto também não fica bom, não. Sim, Né? com certeza. Quantas Você pessoas... vai ter que voltar aqui, pastora. Você vai ter que voltar. Não, as doenças psicossomáticas... Quantas não é? vão para o posto de saúde, vão para os consultórios. Pastora, Olha, faz exames. Já tive psoríase, gente. Psoríase fundo emocional. De fundo emocional. Minha tia, eu tenho uma tia, tinha muitas manchas na pele. Bom, aí já entra na parte até de saúde. Bom, temos que encerrar. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Foi muito bom. Que Deus abençoe a sua família, Amém. o seu ministério. Amém. E que o Apacentar possa ajudar cada vez mais pastores e líderes para cuidar da sua saúde emocional. Muito obrigado. Eu desejo paz ao seu coração. Amém. Eu recebo essa paz. Completude na sua vida. Amém. Eu recebo. E nós estamos terminando esse podcast, eu com o olho lacrimejando do início ao fim, porque o assunto pede e eu estou realmente também num momento emocional importante para mim. Gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Ô, João, nós temos o canal do Renovaço Cast no YouTube, ok? Temos o canal do Renovaço Cast. Os cortes deste podcast estarão nas redes sociais da pastora. Deixa suas redes sociais. Sim. Temos que deixar. Arroba. No Instagram, pastora Márcia Perosini. Tá lá, né? É com um N só? Um N, do jeito que jeito que se pronuncia. jeito que se pronuncia, Perosini. Pastora, por escrito, Márcia Perosini. Tem o YouTube também, pastora Márcia Perosini. E aí fala do Instagram, tem mais alguma, Dário? Facebook e Instagram, pastora Márcia Perosini. Bacana. E agora a gente já anuncia para vocês que além do canal do Renovaço Cast, esse podcast estará também no canal da pastora. Pode ser, Dário? Publica lá pra gente? Isso. Ótimo, ótimo. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e o mais importante, eu digo sempre aqui, pegue o link, vai lá, copie o link. Ou tem também ali aquele botão de compartilhar. Envie o link desse podcast para uma pessoa que você acha que precisa ouvir sobre esse assunto, viu, gente? Nosso muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo Renovaço Cast.